Olá, meu quarto ano. A nossa aula hoje de História, nós vamos iniciar fazendo a correção da atividade da aula da semana passada, certo? Então, nós vamos iniciar na página 23, certo? Que nós trabalhamos sobre o início da criação do gado e a expansão do território. Então, eu passei a atividade que ficou na página 23 e tinha assim: você estudou que o milho cultivado pelos indígenas era originário da América Central. A respeito de outros produtos que fazem parte do cotidiano no Brasil, responda as questões, certo? Aí tem assim, a letra A. Na atualidade, são consumidos produtos derivados de vegetais e de animais, que também são originários do Brasil. A cana-de-açúcar e o gado bovino. Quem foram os responsáveis por trazê-lo para o Brasil? Nossa aula passada nós vimos que foi Martim Afonso de Souza. Ele foi responsável por trazer as mudas de cana-de-açúcar. E a esposa dele, certo? Ana Pimentel, ela foi responsável por trazer as cabeças de gado aqui para o Brasil. Então, respondido a letra A. Na letra B tinha o seguinte: de acordo com a legenda, pinte os quadradinhos para identificar a origem dos produtos indicados. Aí você tinha que usar duas cores, verde e vermelho, certo? Então, leite, tinha leite, açúcar, couro, queijo, rapadura e carne. Então, o leite tinha que ser vermelho, porque é derivado do boi, o açúcar, que é da cana-de-açúcar, o couro e o queijo de vermelho, rapadura verde, porque é da cana-de-açúcar, e a carne teria que ser vermelho, porque é derivado do boi. Então, as cores ficariam vermelho, verde, vermelho, vermelho, verde e vermelho, certo? Segundo quesito. O segundo quesito tinha assim: quais produtos provenientes da cana-de-açúcar e do gado de corte você consome? Isso aí é pessoal, certo? Cada um responde de acordo com a sua realidade, certo? Fechamos essa página, então vamos adiante para a página 26, onde tem um poema, certo? Que tem assim: leia estes versos de literatura de cordel que fazem parte da história do Boi Misterioso, escrita por Leonardo Gomes de Barros. O coronel perguntou-lhe: de que parte é o cavalheiro? Do sertão do Mato Grosso, respondeu o tal vaqueiro. A que negócio é que vem? Perguntou-lhe o fazendeiro. Venho a vossa senhoria, a mandado do patrão, ver um boi misterioso que existe nesse sertão. Qual é o cenário da história? O sertão, certo? Quem colocou o sertão, certíssimo. Letra B. O que o vaqueiro procura? O vaqueiro procura um boi misterioso, certo? Na letra C. Como seria o boi misterioso procurado pelo vaqueiro? Reúna-se com o colega e descrevam como vocês imaginam ser esse animal. Como nós não estamos em sala de aula, você vai imaginar como seria esse boi misterioso e você mesmo vai colocar o que você acha como seria esse boi, certo? Na página 27 agora tem um cultivo da cana-de-açúcar e a criação do gado, um mapa, e a partir dele tem umas perguntas que vocês teriam que responder. Então, seria o seguinte: cite 2 motivos que fizeram com que os criadores de gado se deslocassem para o interior. Então, seria o aumento do número de animais, certo? A criação de gado, ela cresceu, favoreceu, então o número aumentou, certo? Seria uma das respostas. E a outra seria a expansão da plantação, das plantações da cana-de-açúcar. Lembra que deu certo porque o solo era favorável, então o aumento do número de animais, certo? Da criação de gado e aumento das plantações da cana-de-açúcar. Essa é a letra B. Eu pulei a letra A, mas vamos voltar. Em que região do território se desenvolveu o cultivo da cana-de-açúcar? Próximo do litoral nordestino. Lembra? Solo favorável, certo? Então vamos lá. Na letra C tem assim: em que regiões do território os criadores de gado se estabeleceram? Tá lá. Interior da região Nordeste,
e região sul. Lembram que eles se mudavam, saíam, se deslocavam dos locais, margeando os rios. Então, eles chegaram no interior da região nordeste e lá na região sul. Com isso, nós terminamos a nossa correção. Então, nosso assunto de hoje é sobre entradas e bandeiras, que nada mais, nada menos, eram expedições, certo? Expedições que tinham por objetivo desbravar o território que até então era desconhecido. E isso nós vamos ver agora, certo? Atenção, as bandeiras eram expedições que saíam de locais próximos ao litoral também e partiam em direção ao interior do território brasileiro. As pessoas que participavam dessas expedições eram chamadas de bandeirantes, certo? Não esqueçam, bandeirantes. Eram chamadas de bandeirantes e buscavam o quê? Ouro, pratas e plantas. Contudo, algumas dessas expedições também buscavam aprisionar e escravizar índios, certo? Para fazê-los trabalhar nos campos, nas vilas e cidades. Lembrando uma coisa importante, naquela época atrás, as pessoas elas tinham grande interesse nas plantas, principalmente as plantas medicinais, mas também eles faziam uso de outras que eram aquelas famosas, né, no dia a dia, como raízes, sementes, castanha, cravo, pimenta, que também eles usavam, né, para fazer os temperos, certo? Era muito valorizado nessa época. Mas quando a gente fala nessas expedições que foram realizadas, temos que lembrar que há muitos anos atrás, o rei de Portugal, ele achou por bem dividir o Brasil em 15 lotes de terra, chamado capitanias hereditárias. Ele precisava povoar. Então, a ideia dele naquele momento foi dividir o Brasil em 15 lotes de terras, certo? E esse procedimento foi chamado de capitanias hereditárias. Por que hereditárias? Porque em caso de morte, passava-se de pai para filho, certo? E as pessoas que recebiam essas capitanias tinham por obrigação fazer as capitanias prosperarem, certo? Mas vamos lá. E continuaram assim as expedições para desbravar até então o território brasileiro que era desconhecido, certo? Então vamos lá. E o rei altamente preocupado, porque ele sabia que ali no território brasileiro que até então foi encontrado, ele achava que tinha grande quantidade de minas de ouro, certo? Então, desbravando o interior, não era nada fácil, era muito complicado. As pessoas que participavam dessas expedições, muitas vezes eram acometidas, né, de doenças, certo? E a situação, de um certo modo, ficava complicada. E tem assim, os bandeirantes partiam em direção às terras desconhecidas e enfrentavam muitos perigos, como animais selvagens também, certo? Muitos homens que aceitavam essa aventura, né, desejavam ganhar um pedaço de terra, certo? E também do ouro que era encontrado, eles também queriam uma partezinha desse ouro da expedição. Na terra que eles ganhavam, né, normalmente eles plantavam trigo, milho e mandioca, certo? E os bandeirantes, eles adentravam o mato, muitas vezes, conseguiam capturar os índios, né, que era justamente para fazê-lo escravizar, certo? Escravizados. Então, a nossa aula de hoje, fizemos a correção, mas a nossa aula Entradas e Bandeiras, as expedições, vai página 28 e página 29. No nosso livrinho de atividade, na página 79. E aqui, tá a imagem, né, dos componentes, né, das entradas e bandeiras, que eram expedições justamente para descobrir, certo, o que tinha de riqueza ou não no Brasil. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Próxima aula a gente se encontra.